Graças a Deus. Glória a Jesus. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te adoramos mais uma vez, Senhor. Te louvamos, bendizemos o teu nome. Porque tu és bom, tu és maravilhoso, tu és Deus abençoador. Também agora que estaremos compartilhando, Senhor, a tua palavra, testemunhos, que o Senhor possa mais uma vez falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como parte da mensagem, nós vamos ouvir pelo menos um testemunho, se tiver um outro, mas eu queria só projetar Filipenses 3:1, e o Carlos Renato pode vir se aproximando para cá. Filipenses 3:1. Eu quero ler esse texto com você. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Quanto ao mais, e meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Então, a gente repetir, as coisas, é só aquele por enquanto. Repetir as coisas é bíblico. E testemunhos também repetir é bíblico e falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Esta carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ela é denominada a carta da alegria, carta da celebração. Agora, lembrando o que eu falei domingo passado, juntamente com Efésios, essa Filipenses, Colossenses e Filemon, essas 4 cartas do apóstolo Paulo foram escritas quando ele estava preso em Roma, na sua casa, uma prisão domiciliar, mas estava preso. E aí ele escreve uma carta caracterizada pela alegria e a celebração. O que isso nos ensina? De que, independente das circunstâncias, nós podemos estar alegres e celebrando em Deus, na presença de Deus. Você entende isso? Diga amém. Amém. Carlos Renata. Carlos Renata, já pensou? Carlos, Renato e Flávia. Ninguém entendeu. Amém. Obrigado, pastor. Normalmente eu venho aqui sozinho, mas hoje eu falei assim, já que somos uma só carne, eu não vou tremer sozinho, não. Trema comigo. Eu não poderia deixar passar a oportunidade de trazer um testemunho. Eu falei, se aparecer a oportunidade, eu vou falar. E 2025 foi um ano assim maravilhoso, um ano cheio de vitórias, um ano cheio de lutas, de muita aprendizagem na minha vida. Eu espero que vou tentar ser bem breve, mas esse ano começou da seguinte maneira. Eu comecei o ano de 2025 aborrecido, chateado, magoado, triste, com algumas situações, magoado com um grande amigo, com uma pessoa que eu tenho muita estima, e com uma casa para vender, uma outra casa para terminar, e uma conta gigante para pagar todo mês. Mas eu sabia que Deus estava no controle, que Deus sempre cuida de todas as coisas, tem cuidado da minha família, tem cuidado da minha vida. Mas nesse período, como eu estava assim chateado, e eu fiquei meio que, parei, sentei. E todos que me conhecem aqui sabem que eu não sou de parar e nem de sentar. Eu pedi a Deus há muitos anos atrás, Senhor, não me deixa parado, não me deixa, me dá assim muito trabalho, muita coisa para fazer, porque eu sei e o Senhor sabe, quando eu estou parado, quando eu estou à toa, a tendência de eu fazer alguma bobagem. E isso foi, eu era garoto quando eu pedi isso. E por isso Deus, quando às vezes eu reclamo de muito trabalho, muita coisa para fazer, Deus me lembra, você pediu. Então a minha vida é sempre assim, corrida. Mas esse ano, no início do ano, eu dei uma parada até março, eu acredito. Eu fiquei bem assim, só olhando. E as coisas estavam difíceis, as casas não vendiam e o salário não estava dando para tirar. Estava bem apertado para a gente. E Deus colocou no meu coração o seguinte, tem trabalho para fazer, você sabe que tem muito trabalho para fazer. Nós tínhamos o anexo para poder trabalhar, para fazer um monte de coisa, muito trabalho ali. E Deus falou assim, você vai ficar parado aí?
eu estava no escritório do Rodrigo, do Elaine, estava batendo um papo e eu comecei a refletir nisso. Foi onde Deus trouxe isso na minha mente. Você vai ficar parado aí? Sabendo o tanto de trabalho que tem para fazer, você vai ficar parado aí? Você vai ficar de braço cruzado aí? Então tudo bem, eu vou ficar aqui, meus braços cruzados também. Foi literalmente assim que Deus falou no meu coração. E eu falei assim, ok, Senhor, I got it. E aí fui pedindo a Deus, tira do meu coração esse rancor, esse momento ruim. O Senhor sabe que eu amo essa pessoa, eu amo ele de coração. E eu não quero viver assim, eu não quero ficar assim. E Deus começou a trabalhar, tirando isso. E eu comecei a trabalhar novamente. Comecei a trabalhar lá no anexo e fazendo um monte de coisa que precisava ser feita. E estamos trabalhando ainda. E Deus começou também a trabalhar na minha vida. E um ano que começou apertado, que começou sem dinheiro, está terminando um ano farto, com um coração limpo e tranquilo, sem nenhuma mágoa, servindo na igreja, na casa que eu amo, com dinheiro. Foi um ano melhor da minha vida financeiramente. Então, não é como você começa a corrida, é como você termina. Comecei ruim, sem poder tirar salário, porque tinha conta para pagar, mas terminei o ano muito bem. Então, por que eu estou falando isso? Não para me glorificar, quem me conhece sabe que eu não preciso disso, eu não sou assim. Mas eu estou falando isso para poder animar e desafiar os irmãos. O ano de 2026 vai ser um ano maravilhoso. Vai ser um ano de muito trabalho. Nós temos muito trabalho para fazer. Então, não permita que o seu desconforto, a sua raiva, ou às vezes um momento de insatisfação, te mantenha sentado no banco, só olhando. Porque Deus não te criou para isso. Cada um de nós temos um trabalho, tem algo para fazer. E Deus me chamou para fazer certas coisas. E eu quero continuar fazendo. Porque se eu não fizer, se você não fizer, se nós não fizermos, Deus levanta outro para fazer. It's as simple as that. A obra de Deus não vai parar, nunca vai parar. Mas muito melhor que seja com a gente, não? Então, assim, eu queria deixar esse testemunho, encorajando os irmãos, e God is good every day. Para fechar, o melhor de tudo que eu falei. Chamei a minha família, chamei os filhos, vamos para a Flórida, vamos descansar, vamos sair desse frio. Meus 3 filhos viraram e falaram assim, Daddy, a gente só passa na igreja, a virada é na igreja, junto com nossos amigos, com a nossa família, servindo. I don't want to go. So, gente, isso é priceless, não tem coisa melhor do que isso não. Amém? Glória a Deus. Eu não sabia o que o Carlos iria falar, mas eu confiei que tinha alguma coisa a ver com a palavra, e tem mesmo. Porque Paulo, em Filipenses, nesse capítulo 3, ele compara a nossa vida com uma corrida. Final de ano tem várias maratonas, né, por aí, tem aquela São Silvestre em São Paulo, que é uma meia maratona. Tem outras, acho que final do ano é em Nova York, né? De Boston só ano que vem. Não sei se todos sabem, eu já corri 2 maratonas inteiras. Não é brincadeira, não. Dá uma palminha, uma. Glória a Jesus. 2. Minha mãe estava lá, meu pai, não é isso? Uma foi em Pensilvânia, na cidade onde é a Universidade de Pensilvânia. Saímos na frente da universidade, e a outra foi em Washington. Eu estava lutando e correndo para me classificar para a maratona de Boston, para não precisar pagar $4.000, $5.000 de oferta. Mas não consegui o tempo para classificar, fiquei por 45 segundos. Mas aí, e eu dei esse testemunho lá em Medford, né, falei com as 2 medalhas que eu trouxe, falei, gente, eu corri 2 maratonas, isso é pouco ou é muito? É muito. Quem aqui já correu uma maratona? Levanta a mãozinha. Pastor Alfredo.
Meia palma para ele, gente. Porque foi meia, né? Porque não é fácil, né? Não é brincadeira, não. Tem aqui personal trainers aqui, não é isso? Tem a Andréia, a Ana, Lucas, tem a Ivonilde e outros aí que sabem que... E eu treinei, né, um tempo. E aí Paulo utiliza aqui, no texto que nós lemos no início, e que eu vou voltar aqui, essa linguagem de um atleta, de um corredor. E o Carlinhos bem colocou aqui, né, ele começou o ano na corrida assim, meio, né, arrastando, e a gente muitas vezes é assim. Mas o importante é você chegar no final da corrida, não importa a sua posição, você vai receber uma medalha. Eu cheguei, eu nem quis saber que posição que eu estava. Eu cheguei, eu ultrapassei, marquei o meu tempo, medalhinha. Que posição que você chegou? Não quero saber, eu cheguei. São 26 milhas, 42 quilômetros. E aí nós entendemos que final de ano é para ser assim mesmo. Ah, esse negócio de todo ano, refletir, são ciclos que Deus nos permite. Deus criou os ciclos. Deus criou o dia, a noite. Deus criou a semana, um dia para descanso. Deus criou o mês. Deus criou as estações do ano, a cada 3 meses. E Deus criou cada ano, para que a cada estação e ciclo destes, a gente para refletir e para mudar o curso, melhorar. Deixa eu ler 2 textos para você aí, que é esse de Filipenses, agora o versículo... Vamos começar no 7, e aí eu vou destacar o que nós lemos. Diz assim, olha, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Versículo 8. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi as coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo. Versículo 9. Ou seja, as dificuldades, as lutas, as provações, os ganhos, tudo, nós precisamos entender que não se compara com ter Jesus na nossa vida. E, se for achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Me vem no coração, e eu já falei isso aqui e vou repetir, que essa noite seja uma noite caracterizada por gratidão e por fé. Gratidão pelo que passamos, seja o que for. Bom, ruim, vitória, perda, ganho, derrota, alegrias, tristezas, seja o que passamos. Gratidão a Deus. Em tudo dai graças. Mas com fé de que estamos entrando num novo ciclo, num novo 365 dias, com fé e expectativa que Deus vai nos dar um ano super abençoado, apesar das dificuldades. Você pode dizer amém? Amém. E aí diz, versículo 10. O que eu quero é conhecer a Cristo, que essa seja a nossa prioridade em 2026. E o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos, me tornar como Ele na sua morte. Ou seja, entrega, renúncia. 11, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. 12, não que eu já tenha recebido isso, ou que já tenha obtido a perfeição. Paulo está dizendo, eu não cheguei no final da corrida ainda, mas eu estou aí correndo. Mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo. Versículo 13 agora e o 14 eu quero dar um destaque aí. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ou seja, não cruzei a linha de chegada ainda. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. 2025, eu posso até me lembrar, porque o esquecer aí não é apagar da mente. Não tem como você apagar da mente. O esquecer aí é superando as coisas que para trás ficam, sejam elas ruins, boas, eu supero isso, eu me desvinculo disso, eu largo isso, para eu entrar em 2026 sem essas coisas do 2025, a não ser os aprendizados, para que eu possa alcançar e prosseguir
na minha vida. Uma coisa eu faço, esquecendo ou superando, deixando para trás das coisas que ficam para trás e avançando. Essa palavra avançando, e essa e a outra eu vou dar um destaque, ela no original grego, porque foi escrito em grego, o Novo Testamento, ela está mostrando que é uma constância. Eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar persistindo. Eu não vou parar essa corrida. Eu vou continuar correndo. Para que aos que estão diante de mim. Agora presta atenção o que ele vai fazer. Aí o 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz aqui, duas coisas. Uma, eu vou avançar, eu não vou parar. Eu vou continuar correndo. Eu não vou ficar parado, eu não vou ficar de braços cruzados. Eu não vou ficar aqui parado. Mas, se a coisa aperta, se eu estou começando a ficar para trás, o pessoal está avançando, aí ele entra no 14. Eu prossigo, que literalmente essa palavra prossigo aí no original é eu persigo, eu vou correr atrás até alcançar o meu alvo. A gente tem um policial aqui, mas ele é de outro patamar, acho que ele nunca fez isso. Talvez já fez. Você já viu o vídeo, ou você já viu na rua? Né? Eu já vi lá na Ilha do Governador, onde eu era ali, né? A gente era da igreja da ilha, da Assembleia de Deus da ilha. Polícia correndo atrás de bandido. A gente usa falar o quê? A polícia estava perseguindo o bandido. O que quer dizer isso? O policial está perseguindo o bandido, ele só vai parar a hora que pegar o cara. Esse é o termo, perseguindo. Eu vou atrás desse negócio, desse camarada, enquanto eu não pegar ele, eu não paro. É isso que Paulo está dizendo aí. Eu persigo, eu prossigo, eu continuo, eu não vou parar. Eu vou acelerar para alcançar o alvo e vou até chegar lá para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Não desista. Põe a mão no seu coração e diga para a sua alma, não desista. É isso que Paulo está dizendo. Nós avaliarmos o 2025. Onde nós erramos, onde nós perdemos, onde nós deixamos de fazer, onde nós conquistamos o que sonhamos e conquistamos. Gente, desculpa, mas o ar-condicionado está ligado aí, jovens, me ajuda aí. Está vindo aqui um manto de gelo aqui. Deve ser a neve. Então, ajuda eu aí para eu não começar aqui a tossir. O contexto aqui, Paulo, nesta carta, é isso. Ele fala na carta toda do passado, 2025, ele fala do presente, do momento, e ele fala do futuro. Nessa carta toda ele fala isso. E nós precisamos entender que o ano novo é Deus nos dando uma nova oportunidade, todo ano. É um novo ciclo, um novo começo, novas oportunidades, novos desafios, novas lutas, novas vitórias, novos alvos, novos sonhos. E aí a pergunta para mim, para você é, quais são as minhas expectativas para 2026? O que eu espero para 2026? Pastor, é pela fé, eu não espero nada. O que acontecer, aconteceu. Não, calma. Você precisa sonhar 2026. Mas dá tempo ainda? Dá tempo ainda. Você precisa ter expectativas do que Deus vai fazer na sua vida, do que você vai fazer por Deus. Lembra domingo passado que eu falei? Não é o quanto somente que você vai ter do Espírito Santo, mas o quanto o Espírito Santo vai ter de você em 2026. O quanto você vai buscar de Deus e receber de Deus, mas o quanto você vai se doar para Deus, se entregar para Deus. O quanto Deus vai ter de mim e de você. Do nosso tempo, dos nossos relacionamentos, das nossas prioridades, da nossa família, das nossas finanças. Quanto Deus vai ter de nós em 2026?
Talvez você pense, quanto que Deus teve de mim em 2025? Talvez não foi tanto assim. E aí você precisa, nós precisamos repensar isso. Pensar, o quanto que Deus teve de mim em 2025? Talvez você vai ficar meio assustado, falar, meu Deus, foi pouco. Ou talvez você vai dizer, não, graças a Deus foi muito. Então eu vou melhorar, Deus vai ter mais de mim em 2026. Isso é o que vai ser o tema do nosso ano. O ano do discipulado. Diga-se, o ano do discipulado. Já falei isso aqui, Jesus, quando fez o primeiro milagre do ministério dele, está em João capítulo 2, que foi transformar água em vinho. Agora, o ministério de Jesus não começa com milagres. Ali diz que começou o seu ministério com milagres, os milagres no ministério. Mas o ministério de Jesus começa fazendo discípulos. Às vezes tem gente que não gosta de ouvir isso. Se incomoda, ai gente, lá vem esse negócio de discípulo, eu quero é paz na minha vida, eu não quero mexer com ser discípulo, não quero mexer com ser discipulado, não quero mexer com discipular ninguém. Não é cursinho, é vida com Deus, é vida impactando vidas que é o verdadeiro discipulado. Quando Jesus foi convidado para esse casamento, em João 2, antes de fazer milagres, ele já tinha discípulos. O texto lá diz, capítulo 1, versículo 1, que houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá, e Jesus foi convidado com os seus discípulos. O convite chegou para eles e incluía, olha, está convidado Jesus e os seus discípulos estão convidados. Ou seja, ele já era conhecido como um mestre e já era conhecido que tinha um grupo de discípulos que o acompanhava, antes de fazer milagres. Isso mostra a importância dessa tarefa que Jesus estabeleceu na vida dele. E no final do seu ministério, depois que já morreu, ressuscitou e agora está indo para o céu, Mateus 28, 19, ele dá uma ordem para mim, para você, como que dizendo, ó, do mesmo jeito que eu fiz e priorizei esta tarefa, agora eu passo para vocês essa tarefa, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Como é que eu amo isso, pastor? Vou repetir. Obedecendo o que Jesus disse. Eu queria destacar aqui algumas expectativas bíblicas para mim, para você, para 2025. Primeira delas, que eu e você possamos ter a partir de hoje e desenvolver nesse ano todo uma expectativa de ter novas experiências com Jesus, todos os dias. Toda segunda-feira, às 5 da manhã, aqui tem oração nesta igreja, dirigida pelos homens da igreja. Mas é para todos. Ah, não posso ir na oração na igreja. Então, ora na sua casa. Ah, é muito cedo. Então, ora a hora que você quiser, escolhe o horário. Sabe, gente, a gente está vendo muito hoje um evangelho muito... As pessoas estão aguando o evangelho. Eu não quero aqui forçar um evangelho que não existe. Ah, não, o evangelho é graça. Claro que o evangelho é graça, é salvação. Mas se eu prego, e se você prega, e se você vive um evangelho que não te chama para renúncia, que não te chama para conversão, que não te confronta a sua vida diária, que não transforma a sua vida diária, esse não é o evangelho dessa Bíblia aqui, não. Porque o evangelho dessa Bíblia aqui, ele transforma a nossa vida. O evangelho dessa Bíblia aqui diz que o homem que nasceu homem, ele vai ser homem até morrer, e a mulher que nasceu mulher vai ser mulher até morrer. Escolhendo o que quiser pode escolher, mas vai continuar desse jeito. Com amor e carinho. Esse evangelho que está na Bíblia, aleluia, glória a Deus. Esse evangelho que está na Bíblia é o evangelho que transforma
a nossa vida. Que vivemos um 2025 e agora o 2026 vai ser diferente e estamos mais parecidos com Cristo agora do que em 2025. Porque se eu vivo esse evangelho, eu estou me tornando semelhante a Cristo todos os dias da minha vida. Então eu preciso ter essa expectativa e essa prática de ter novas experiências diariamente com Jesus em 2026. Você pode dizer amém? Mais conhecimento de Cristo, mais fé em Cristo, mais tempo diário com Deus, em oração, jejum, leitura da palavra, devocional diário, mais atitude e prática de submissão, mais fidelidade a Deus e à Bíblia e às pessoas, mais atos de compaixão, mais gratidão a Deus e às pessoas também. Isso nos traz experiências com Jesus. Nós vamos ter o café do sábado, é só para as mulheres? Ai, graças a Deus, né? Não, estou brincando. É só para as mulheres, ou não? Ah, para todos, né? O café é próximo sábado agora, não é isso? Café de oração. Tem café, mas tem oração. O pessoal aqui, os homens das 5 da manhã, gente, tem uns que vêm só para o café. Não, brincadeira. Mas a oração aqui, termina a oração, um traz um pão, né? O outro traz um queijo, outro traz um negócio. É uma festa aqui depois que acaba a oração. Uma festa assim, rápida, né? Porque eles comem rapidinho e pá, vamos embora trabalhar. Comida atrai, né, a gente a ficar juntos. E aí depois o que eu queria mencionar é que no dia, às 12 horas, dia 10, sábado, dia 10, das 7 da manhã às 7 da noite, nós vamos estar aqui 12 horas com Deus. 12 horas com Deus. Se você não puder ficar às 12 horas, não tem problema, ninguém vai ficar te acusando, nada disso. Mas venha, passa um tempo, pelo menos 1 hora. Foi o que Jesus disse, né? Parece que é não é que é um padrão, mas parece que é uma maneira de Jesus dizer, pelo menos, né, não pôde velar comigo, orar comigo, 1 hora, ele disse para os discípulos. Né? Então venha, passe aqui 1 hora, qualquer horário do dia. Buscando a Deus, falando com Deus, vai ter pregação, vai ter louvor, vai ter oração, leitura da Bíblia. Vamos passar um tempo aqui na presença de Deus. Venha, comece o ano na presença de Deus. Outra coisa que nós precisamos ter expectativa, além de experiências novas e diárias com Jesus, porque assim é ser verdadeiro discípulo, é só isso. É de não cometer os mesmos erros que cometemos em 2025. Vamos cometer outros erros? Vamos, com certeza. Agora, a gente lutar e a gente ter a expectativa e trabalhar para não cometer os mesmos do 2025. Por quê? Porque a cada ano nós precisamos crescer, desenvolver, estar mais perto de Deus, estar mais inteligente, mais esperto, mais sábio, mais experientes. Não vou falar. Eu ia falar com os cabelos mais brancos, mas não vou falar isso. Não. Então, eu vou cometer erros? Vou, claro, você vai. Só que a gente precisa aprender que não sejam os mesmos do ano passado. Para que a gente possa entender que estamos melhorando. A cada ano estamos sendo, não só melhorando, sendo transformados. Aprendendo a pedir perdão. Aprendendo a perdoar mais. Aprendendo a agir mais, melhorar mais nas áreas de trabalho do que você serve na igreja, do que você canta, toca, do que você faz, começar a servir a Deus na igreja e as pessoas, no seu trabalho, no seu... Olha só, gente, eu já tenho falado disso aqui e recomendo para o pessoal, todos os trabalhadores, independente se você é patrão ou empregado, ouça. Tem um livro chamado, você acha que acha na internet, do pastor Ed Veloso. Ele é americano, argentino também, mas não tem problema não. É crente. Chamado Ungidos para o Negócio, para os Negócios. Ungido para os Negócios. Nós entendemos que o nosso negócio, seja você empregado ou patrão,
é aonde Deus te colocou para ministrar e ser um discípulo de Jesus e um discipulador para Jesus. O seu trabalho, como você negocia, como você trabalha, como você é um empregado, como você é um patrão, você está ministrando às pessoas. Entender isso, que o seu trabalho também é santo. Ministério não é só aqui na igreja. Ministério é aonde você estiver, na escola, no trabalho, em casa, aonde você estiver, você é um discípulo de Jesus Cristo. Diga assim, ano do discipulado. Para que possa gerar em nós mudança e transformação de vida. Eu já estou terminando. Uma outra expectativa é de recomeçar. Não deu certo? Recomeça, não para não. Foi aqui o testemunho. Você viu o casal aqui? Vontade de parar vai dar, gente. Todos nós, eu já tive vontade de parar. Ai, não, eu não. Não. Somos seres humanos, gente. Tem hora que dá vontade de desistir. Seja do que for. Seja qual a área que for, você pensa aí na sua área. Mas esse novo ciclo é para você parar e falar o quê? Eu não vou desistir. Não vou desistir da minha família. Não vou desistir da minha vida espiritual. Não vou desistir de orar, de buscar a Deus. Não vou desistir de ser fiel nos meus dízimos e ofertas. Não vou desistir dos meus sonhos. Não vou desistir da minha igreja. Não vou desistir do meu ministério. Não vou parar. Eu vou recomeçar, avançar e persistir em nome do Senhor Jesus. É uma sequência, recomeça, avança e aumenta a velocidade até chegar na linha de chegada. Até passar pela linha de chegada. Que eu e você possamos sonhar isso. Uma outra expectativa, e aí eu já estou cortando, também o texto que nós lemos, é a expectativa de investir mais no reino de Deus. E aqui eu estou falando de tempo. Estou falando de relacionamentos e também de finanças. Mas eu dou graças a Deus, mas graças a Deus mesmo, e agradeço muito a Deus. Nós temos conversado isso na nossa diretoria e com alguns obreiros, líderes, o quanto esta igreja, aqui eu me incluo também, tem sido generosa nesta área das finanças para a glória de Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. A gente reconhece o esforço. E não é fácil. Não pensa que a gente acha, tá moleza. Não, não. É difícil, é com dedicação, é com sacrifício, é com amor, é com maneiras, não é isso, de abraçar as causas. E para a glória de Deus, nós estamos terminando o ano com a compra do anexo Vida para a glória e honra do nome de Jesus. E é para nós celebrarmos essa vitória em nome do Senhor Jesus. Agora não para. Tem que avançar e persistir em pagar esse ano. Em nome de Jesus. Não termina. O anexo compramos. Aleluia. Está no meio da maratona. Não terminou a corrida ainda. São vitórias que nós celebramos, mas a corrida não termina. Nós vamos continuar correndo até chegar na linha final e continuar glorificando a Deus. E aí, Deus nos arruma outra maratona. Lembra que eu corri duas? Corri uma, parei e falei, não, vou correr outra. Quem sabe eu corro mais uma Cora maratona. Um quarto de maratona. Que eu e você possamos pensar nisso. Criar expectativas. Expectativa de ter mais experiências com Jesus em 2025. De não cometer os mesmos erros de 2025, mais expectativas para 2026, recomeçar, avançar, persistir, investir mais meu tempo, meus relacionamentos, minha vida no reino de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler para finalizar os versículos, pode pôr aí, 15 e 16 desse texto, né, dessa perícope, é assim que se chama. 15 e 16, todos, pois, somos maduros. Tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente,
também isso Deus revelará para vocês. O 16. Seja como for. Juntos, 1, 2, 3. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Fique em pé em nome de Jesus. O Ministério do Louvor, o coral pode subir para cá. Ouça bem. A mensagem vai continuar com o louvor, vai ter algumas coisas diferentes aí que vocês prestem atenção e participem. Mas quando eles se ajeitarem ali, nós vamos fazer mais uma oração. Olha só. Esse ano, eu quero te desafiar a fazer algo diferente. Quando der a meia-noite, eu acho que vocês precisam tirar isso daqui já? Por favor. Quando der a meia-noite, que nós vamos ter o countdown aqui, né? Vai ter o cronômetro, vai passar. E quando der a meia-noite, eu vou relembrar isso mais no final. Que as suas primeiras palavras não sejam feliz ano novo para alguém. Amém? Que as suas primeiras palavras de 2026 sejam para Deus. Amém? 2, 3, 4, uns 30 segundos aí só falando para Deus, agradecendo, profetizando 2026, falando com Deus, glorificando a Deus, expressando para Deus a sua adoração e o seu louvor. E aí depois dos 30 segundos, você abraça, dá feliz ano novo para quem você quiser. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te adoramos. Obrigado, Senhor, mais uma vez por 2025. Está terminando, Senhor. Faltam alguns minutos. Nós te adoramos, nós te louvamos pelas lutas, pelas vitórias, pelas perdas, pelos ganhos, pelas alegrias, pelas tristezas. Mas nós te adoramos, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor está conosco. O Senhor nos fez passar esse Jordão chamado 2025. Estamos entrando, Senhor, 2026 e queremos entrar com fé, com expectativa, com esperança de um ano abençoado e próspero, apesar das dificuldades. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos ser mais discípulos, que possamos ser mais discípulos verdadeiros, ser mais discipulados e fazer discípulos. Para a glória do teu nome, Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos. Você pode dizer amém? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosas na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito.
Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que viviam. Profetizei como ele me ordenar, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso.